sendo inseridos na parte mais técnica do curso de vocês, né? Não que as disciplinas que vocês tenham agora não sejam essenciais para o curso, mas ela não é o, o direcionamento mesmo do curso, né? É importante as disciplinas para favorecer o pensamento, tanto na área de administração quanto contábeis, mas não é a essência ainda, né? Quais as disciplinas vocês estão tendo esse semestre? Economia, o que mais? Filosofia, Filosofia, psicologia psicologia e ética. e ética. Parece, assim, aulas que não são tão significativas, mas ética hoje fica até difícil falar, né? O tamanho da importância que a gente vive, né? O tamanho da necessidade que a gente vive. E as corporações, principalmente as grandes, vêm cobrando cada vez mais, né? Filosofia é algo assim, muita gente não dá muito valor, mas o desenvolvimento do pensamento é essencial para o ser humano, né? Depende muito também do que é tratado na filosofia. E agora, se ia comentar alguma coisa. Não sei concordar e falar que é minha aula preferida, sem querer ofender. É, assim, tem muita coisa que a gente acaba olhando dentro da filosofia que a gente acaba não dando valor, principalmente quando a gente é muito jovem. Depois, lá no futuro, a gente começa a entender um pouco mais sobre o que queria dizer essas aulas, o que se referia. Né? Hoje a gente vê muito, a sociedade precisa um pouquinho do desenvolvimento do pensamento também, né? Felizmente, a gente parece que grande parte da sociedade está dentro daquela caverna que o Platão fala, né? Já viram esse mito? O mito da caverna de Platão? Não me recordo. Olha, não tem que cobrar professor de filosofia, isso é uma área do pensamento, assim, um mito, assim, que é extremamente importante para o pensamento, né? Vou deixar como atividade para vocês pensarem. Tem vídeo no Google, fica fácil de pesquisar. Procurem depois o mito da caverna de Platão. Depois vocês vão me dizer se o que ele pensava realmente acontece ou se está acontecendo no dia de hoje ou não, nos dias de hoje, né? E a gente precisa ter essa noção e sair dessa caverna, dessa visão projetada para a gente. A gente tem muitas pessoas vivendo através de projeções, de idealizações não tão verídicas, né? Psicologia, eu sou suspeitíssimo para falar, não sou a melhor pessoa, porque eu adoro essa área. Não sou, tenho formação nenhuma em psicologia, mas gosto muito desse ramo de estudo. No entanto, um pouquinho da minha dissertação fugiu para a área psicológica, né? Eu já falei para vocês sobre o que eu estudei no mestrado? Falou não. Não. Acho que não. Afetividade no ensino contábil. Então, apesar de ser o mestrado em contabilidade, eu fui buscar um lado assim, né? Dediquei um pouco mais à docência
e resolvi falar de afeto. Olha que coisa. E o que estuda isso, professor? Desculpe por aumentar a minha ignorância. Não entendi. O que estuda isso? O afeto? O que foi isso que você estudou? O afeto são todos aqueles sentimentos e emoções geradas, daí no caso, durante o curso de Ciências Contábeis pelos alunos. E o afeto, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? E ele pode ser um inibidor de alguma prática, principalmente o desenvolvimento do conhecimento, ou um facilitador. Se você tem sentimentos positivos a uma disciplina, a um professor, aí é um contexto, né? Isso favorece que você aprenda aquele determinado conteúdo. Se você desenvolve afetos negativos em relação a um determinado conteúdo, a um determinado professor, aos próprios colegas de sala, isso faz com que você tenha o desenvolvimento do aprendizado prejudicado. Então, é um lado mais emocional do processo de ensino. Então, os teóricos afirmam, né, que a gente tem essas duas vertentes na área do ensino, né? A gente tem tanto o lado do, né, fugiu a palavra, do intelecto, né, do desenvolvimento do intelecto, quanto do desenvolvimento da emoção. Né? Que é meio maluco, meio fora da curva, mas é legal. É diferente, não esperava. E isso dá para vocês pensarem dentro da empresa também, tá? Não sabia que tinha essa matéria, mas é interessante. Não, na verdade, não é bem uma matéria, é uma área de conhecimento que vem da psicopedagogia. Então, envolve a psicologia e a pedagogia, e isso pode ser estudado, claro, o pessoal da área da docência estuda mais, mas nada impede que isso seja utilizado no ambiente empresarial, porque o ambiente empresarial também é permeado de emoções, né? De sentimentos, ou seja, de afeto. E por isso eu gosto dessa área da psicologia. Tem esse pezinho lá. Vamos ver. De projeto de doutorado é um pouquinho mais além ainda, né? Envolve um pouco da área também dos traços de personalidade. Aí a viagem fica mais maluca. Então, psicologia também é essencial, tanto para contador quanto para administrador ou qualquer gestor, né? A gente tem que conhecer um pouquinho da psicologia para poder lidar com esse ambiente profissional e economia para a gente lidar com a figura de mercados, cenários, projeções, principalmente no contexto que a gente vive hoje, que é tão maluco, né? Tanto muda. Então, o que eu falei para vocês, elas não são disciplinas, vamos falar assim, chaves do curso, mas elas vão trazer para vocês um conhecimento para favorecer a construção desses conhecimentos chaves, né? Então, o pessoal da contabilidade vai começar a ir para estudos bem voltados para a contabilidade, o pessoal da administração vai para as suas áreas. A administração tem mais ramificações, né? A gente sabe disso, mas logo, logo vocês estão nas matérias, vamos falar assim, raízes, né?
as matérias mais que acaba chamando mais atenção por ser o núcleo de formação de vocês. Então, 2 semanas, vejam só, falta tão pouco. Mas vamos continuar nosso assunto. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, chegamos na nossa última aula com esse pequeno conceito e essa pergunta. Estávamos falando de 2 teorias para chegar nesse conceito. Para uma melhor compreensão desse sistema sobre a conduta dos consumidores e produtores, que são aqui os 2 elementos chaves para o que a gente estava discutindo, né? Vamos ver o conceito de elasticidade. Você sabia que esse conceito é fundamental para analisarmos o mundo que a gente vive? Primeiro, quais eram as teorias que a gente estava falando lá na aula passada? Eu já esqueci. Que envolve consumidor, envolve produtor. Da oferta e da demanda. Teoria da oferta e teoria da demanda. Quem se baseia no pensamento ou na construção da teoria? No comportamento dos consumidores? A teoria Demanda? Isso. A teoria da demanda, então, o comportamento da busca ou do simples desejo de buscar algo é o núcleo central do pensamento da teoria, né? Então, ali a gente tem o cerne de como a curva da demanda vai afetar ou vai influenciar a figura do preço. E os produtores, então, por consequência, a teoria da oferta. Então, como é que a gente trabalha como empresa a figura da busca do produto e o preço ofertado? Então, como é que eu projeto ou como eu desenho o meu desempenho baseado na demanda? A união dessas 2 curvas, ela é o essencial, ela traz os fatores elementares para análise, onde a gente consegue determinar o quê? Quando a gente junta as 2 retas, que elas acabam se cruzando no gráfico. Pontos de equilíbrio? Ponto de equilíbrio. Então, ali a gente consegue determinar um comportamento ideal entre consumidores e produtores. Então, que seria o ponto de equilíbrio em um determinado produto, ou um determinado setor. Mas aí surge essa figurinha aqui para a gente discutir ou para incrementar esse pensamento. Elasticidade. Então, a gente vai entrar nesse conceito, elasticidade. Então, a elasticidade é uma medida de resposta dos compradores e dos vendedores às mudanças de preço e da renda. Então, elasticidade, alteração percentual em uma variável em relação a um percentual de outra variável. No caso aqui, a nossa elasticidade, quem são essas variáveis? O preço vai interferir e na renda. São os elementos que determinam o quanto uma demanda pode ser elástica ou não. Como assim, professor?
conforme a alteração do preço ou conforme a alteração da renda, a gente vai ter variações de demanda. Então, aprendemos que o preço do bem se ajusta para conduzir as quantidades ofertadas e demandadas ao equilíbrio. Então, dessa forma, a gente tem que ficar atento para perceber se não é só mudança de preço, mas quando ele pode oscilar. Então, a gente não deve ficar atento só à mudança no momento que ele ocorre, mas quando ele pode acontecer. E aqui que vem a dificuldade. Como determinar essa possível mudança? Então, a elasticidade de preço, a elasticidade de preço da demanda, mede o quanto a demanda reage a uma mudança de preço. Então, primeiro tipo de elasticidade que a gente tem, elasticidade de preço. Conforme o mercado tem alterações de preço, o quanto a demanda vai modificar em relação a ela. Que estranho, né? Se eu altero preço, os produtos alteram a demanda sempre na mesma proporção, será? Um exemplo. A gente começa a ver variações de preço na carne. A gente estava falando da carne na aula passada, né? Faz o consumidor mudar a sua busca pela carne? Faz. Faz. Se eu falar em alteração de preço de gás de cozinha, vai fazer a alteração da busca pelo gás de cozinha? Não muito. Olha que interessante. Aqui a palavra já não foi faz. Por quê? São conceitos de elasticidade de preço. Alguns sofrem mais. Se aumenta muito, o pessoal simplesmente para ou troca de produto. Já tem produto que a gente, mesmo com a alteração de preço, não tem mudança tão significativa na demanda. Muda a demanda? Muda. De certo modo, muda. Mas não de maneira tão significativa. O que o pessoal vai fazer? Vai tentar economizar o gás. Mas não vai deixar de comprar gás. A carne. O pessoal pode trocar de proteína, né? Deixa de consumir a carne. Então, a demanda de um bem é considerástica, não, já é misturar toda a palavra. É considerada elástica se a quantidade demandada responder muito a uma dada variação de preço. Então, esse tipo de bem, a gente diz que a demanda é muito sensível a essa variação. Então, entre a carne e o gás, quem é mais sensível? A Obviamente, carne. né? O gás a gente não tem como, até tem como tentar substituir, mas não é um processo tão simples quanto trocar a carne. Tem bens ainda mais difíceis? Será que tem? Tem. Qual, Ellen? Gasolina? Gasolina? Sim.
que mais? Tem mais algum? A água? A água. A gente não consegue substituir a água. Outra coisa, tá me iluminando aqui. Energia são bens que têm uma consideração, uma considerada, uma elasticidade considerada muito baixa. Porque a gente necessita, não tem como substituir e o consumo ocorre mesmo com a alteração de preço. Então, caso a resposta seja pequena, assim como esses itens que a gente fala, a demanda por esse bem é considerada inelástica ou ela é insensível à mudança de preço. Aqui a gente chegou nos extremos da inelasticidade, né? Ninguém vai ficar sem comprar água. Ninguém vai ficar sem comprar gasolina. Ninguém vai ficar sem comprar energia elétrica. Então, diferença em relação à variação do preço. Deu mais ou menos para enxergar esse conceito de elasticidade preço? Deu, por enquanto tá tranquilo. Isso é importante, eu como empresário conhecer. O que vocês acham? Preciso conhecer o que o meu bem é em relação à demanda. Ele é um bem elástico, ele é inelástico? Com Para certeza, né? tomar ação sobre esse produto? Preciso. Claro, sem falar nos bens inelásticos, mas com um grau de elasticidade maiores ou menores. Se eu trabalhar, por exemplo, numa indústria automotiva, ela é um item que a gente pode falar assim de maior elasticidade. Se eu, fabricante de carro, começo a aumentar o preço do meu carro, vou ter perda da demanda? Vai. Muitos vão optar por carro usado. Ou outra marca, Ou nem compra. ou não compra. Então eu tenho que estar atento a essa figura da relação preço e renda. Lembrando que a renda é o que faz o consumidor poder efetuar a demanda, né? Ele vai ter intenção de compra de um produto de acordo com a sua renda, com o que ele é capaz de pagar. Se você começa a ter um bem que não atinge a renda do seu público, tem que repensar seu posicionamento de mercado. Então, como vou saber se a demanda é sensível ou insensível a uma mudança de preço? A análise de cabeça até, pô, dá para fazer bonitinho, né? Mas ela não é precisa. E economia tem uma tendência a gostar de precisão, não tanto igual o pessoal da contabilidade e administração. Mas toda a área de ciências sociais, ela tem uma predileção por precisões, por modelos estatísticos e matemáticos. Então, claro, foi criada uma forma de identificar o nível de demanda ou percentual de sensibilidade em relação a essa demanda, conforme varia o preço.
Então, basta a gente fazer a divisão da variação do percentual da quantidade pela variação do percentual de preço. No resultado encontrado, o coeficiente de elasticidade é um número puro, independente de qualquer identificação com a unidade no qual as variáveis foram expressas. Então, a gente vai chegar nesse coeficiente. O coeficiente de elasticidade preço-demanda, de elasticidade preço da demanda, é sempre negativo. Uma vez que o preço e a quantidade demandada são inversamente relacionados. Então, algebricamente, a elasticidade a gente pode definir com essa equação. Então, aqui a gente vai ter a variação de percentual da quantidade demandada e a variação percentual dos preços. Fazendo a divisão da variação da quantidade em relação à variação de preço, a gente tem esse coeficiente de elasticidade. Ah, bacana. E como eu analiso isso, professor? E agora? Como é que eu faço essa análise? Vamos pensar com número? Vocês gostam de número? Na nossa disciplina a gente não vê tanto número, né? Mas vamos usar a nosso substituto do quadro negro para fins de cálculo. Nada como o belo Excel. Então, supondo que a gente tem um produto A. A gente vai ter o cenário de preço e o cenário da demanda. Cenário 1, opa, tinha que ser junto aqui. Cenário 1, cenário 2. Então, esse produto A, no primeiro cenário, apresenta ali um preço normal de R$ 15. E um determinado cenário B está tendo, vamos pegar o nosso atual, nossa conjuntura econômica, estamos tendo uma inflação. E o produto está indo para 19. Pela variação de preço, a gente entende que a demanda no cenário A é de 100 mil peças. E no cenário B, a R$ 19, caiu para 80 mil. Qual vai ser o coeficiente de elasticidade desse produto A? O que a gente precisa fazer por primeiro? Lembrando da fórmula aqui, né? A variação é com os valores absolutos ou com os valores 15, 19? Ou 100 mil e 80 mil? Vai ser Não, né? média, não? Olha o que ele pede aqui. Variação do percentual. Então, aqui, como é que eu vou achar o percentual de variação? Como é que eu vou conseguir achar isso?
definir quanto que aumentou. Faz uma regrinha de 3. 15 representa 100%. 19 representa quanto? X. Não é isso? Faço a multiplicação cruzada. 15x vai ser igual a 19 vezes 100. Vamos fazendo esse cálculo. Vamos fazendo de uma vez. 19 vezes 100. Tudo isso vai ser dividido por 15. Então, o preço 19 representa 126% de 15. Qual foi a variação? Somente o 26, né? Então, nesse primeiro cenário, variou quanto? 26%. Vamos arredondar aqui, né? Elasticidade. Também, a gente faz o mesmo processo. 100 mil. Acho que está certo. É 100%. Então, 80 mil é X. Quanto que vai ficar essa equação, então? 80 mil vezes 100. Tudo isso dividido por 100 mil. 100 mil. Opa, deu 80. Então, o 80 mil representa 80% de 100 mil. Qual foi a variação? 20%. Positivo ou negativo? Variou para cima o percentual ou variou para baixo? Negativo. Negativo. Então, não pode esquecer aqui, a variação é menos 20%. Ah, professor, como é que eu, então, tem um modelinho que eu posso chegar no 26 e no 20, aqui, depois da regra de 3, faz o valor que você encontrou menos 100. Aí vai dar já o negativo aqui, né? Então, encontramos as variações. Se a gente encontrou a variação, a gente tem condições de colocar nessa fórmula agora, não tem? Variação de quantidade e variação de preço. Variação de quantidade, menos 20%. Tudo isso vai ser dividido pela variação de preço. 26%. Então, se eu fizer esse dividido por esse, eu tenho... Aqui não é para dar um percentual, é para dar um coeficiente, um número inteiro. Então, o coeficiente de variação é de 0,77. Isso é alto, é baixo? O que vocês acham? Dá para falar? Não dá? Eu acho que depende do contexto. Depende do contexto produto. O que a gente está analisando? Então, por exemplo, bens inelásticos. Mesmo que tenha essa variação de preço, o que acontece com essa demanda? Vai ficar muito menor, vai diminuir. Vamos simular isso. 95 mil. Vou até fazer embaixo ou do lado aqui para a gente não perder esse cenário.
Produto B. O nosso produto B vai ser mais estático. Ele vai sofrer menos com essa variação. Então, 95 mil. Se eu fizer esse cálculo, alterando aqui na regrinha de 3, 95 mil vezes 100, dá 95. Então, o meu percentual de variação é menos 5%. Se eu deixar menos 5%, o índice caiu quase próximo de zero, né? Reparem, esse bem tem uma elasticidade maior do que o produto B. Então, como é que eu posso saber se o meu produto é bem suscetível a, a elasticidade ou não? Ou ele tem um grau de elasticidade muito grande ou pequeno? Tem como determinar um parâmetro? O parâmetro é o zero. Quanto mais próximo de zero, então, mais próximo eu estou da elasticidade. Quanto mais longe eu tiver de zero, maior a elasticidade que eu tenho na demanda do meu produto. Conseguiram compreender essa lógica? Aí tem teóricos que vão falar, se for abaixo de menos meio, ou menos 0,5, o bem já é inelástico. O padrão para definição da elasticidade depende do autor que vocês peguem. Mas a gente já consegue ter um parâmetro para indicação. Quanto mais próximo a gente chegar do zero, menos suscetível esse bem tem de variação de demanda com o aumento ou redução do preço. Deu para enxergar o funcionamento dessa fórmula? Mais ou menos? Sim, não, talvez. Por enquanto deu, né? Quero ver no exercício. Exercício? Sabe que eu nem tinha colocado para calcular a elasticidade. Não tinha pensado em cobrar o cálculo de vocês. Eu acho que é algo simples o cálculo. O importante é vocês terem a noção da análise. Saber interpretar o número. Se o número começar a for muito alto, vocês já sabem a elasticidade desse bem é maior. Se o número for baixinho, menor a elasticidade. Ah, professor, lá no slide estava falando que sempre vai dar negativo. É verdade isso? Sim. Por quê? Quanto mais eu vou aumentando o preço do produto, né? Então, uma variável eu aumento, a outra variável sempre vai ter uma proporção inversamente, uma função inversamente proporcional, né? Sempre vai estar diminuindo, mesmo que seja bens inelásticos. Então, por isso, daí o resultado acaba saindo negativo. Mas o padrão ali para a gente comparação é a proximidade ou a longevidade. Eita, ficou estranho. Ou a distância de zero.
Vamos achar uma palavra que fique mais claro, né? Então, próximo do zero, inelástico. Desculpa, gente. Mais distante do zero, elástico. Nossa, professor. Então, o que eu faço com esse número? Para que ele serve? Eu, como contador ou eu, como administrador, vou, vou fazer o que com essa informação? Já pararam para pensar o que dá para fazer, conhecendo o nível de elasticidade do produto de vocês? Lembrem-se, quem tem a capacidade de fazer alterações naquela figura do ponto de equilíbrio, tem uma variável, né? E curiosamente ela está aqui nessa tabela. Quem que é? Qual variável? A demanda. Mas a demanda é influenciada por quem? Pela oferta. Não. A demanda ela sofre influência do preço, porque a demanda só vai existir se o consumidor tiver renda suficiente para arcar com aquele preço. Eu, como empresário, consigo mexer nessa variável, né? Não consigo? Se eu estou num cenário de inflação, eu não posso tentar fazer estratégias para tentar manter o preço parecido com o cenário um. Tá. E se pode, eu vou trabalhar em cima do preço para tentar manter esse volume de venda e volume de lucro. Então, quanto maior for a elasticidade, maior o cuidado que eu vou ter que assumir na formação do meu preço de venda. Ah, e as empresas ficam atentas a isso? Ficam. Bom exemplo. Como que a empresa faz para conseguir manter um patamar de preço semelhante mesmo com cenários de inflação? Vocês já viram? Com certeza já devem ter passado por isso em mercado. Vocês vão lá, compram um determinado. Ah, vamos falar uma bolacha. Uma determinada bolacha. Estão acostumados ali a pagar R$ 2 nela. E se aumentar muito o preço, vocês vão deixar de consumir a bolacha. Então, é um produto com grau de elasticidade alto. O que as empresas costumam apresentar para a gente para não mudar de preço? Vocês já pegaram no pacote onde vem um destaque? Novo peso, de 200 gramas para 180 gramas. Já se depararam com isso? Já, pá, chocolate tá aí pra isso. Chocolate também acontece muito. Porque eles são bens que sofrem com a elasticidade. Então, para tentar manter um preço que o consumidor assuma o consumo, né, que ele consiga manter o consumo, eles tentam reduzir o custo para conseguir permanecer, por exemplo, nesses R$ 15. Então, existe um cuidado na formação do preço. Olha como isso pode interferir. Se o chocolate começar a subir muito, vocês vão acabar não comprando, né? Então, estratégia, vou oferecer um pouquinho menos de chocolate
Vou torcer para o consumidor não perceber tanto, não sentir tanto a falta de 20 gramas de chocolate, mas no meu custo de produção isso vai conseguir manter a minha lucratividade e a minha demanda inalterada. Assim que funciona o pensamento dos administradores e contadores no ambiente de custos e formação de preço em relação à demanda. Depois eu vou colocar essa planilha lá no AVA para vocês terem esse exemplo que a gente fez, tá? Não se preocupem. Então, voltando aqui. Então, alguns exemplos de demandas elásticas e inelásticas. Bens com alta elasticidade da demanda. Refeição em restaurante. Se subir demais, a gente acaba deixando de consumir. Veículo automotor. Se começa a subir demais, a gente não consome o carro, não compra carro. Viagem aérea. Carne. Não só a bovina, mas qualquer tipo de carne, né? Refrigerante. Turismo. Manteiga. Manteiga? Se a gente parar para pensar aqui, são bens que podem ser substituídos, não podem? Refeição em restaurante, eu posso substituir? Claro. Veículo, mais fácil ainda de substituir, né? Viagem aérea, pode ser um pouco mais desconfortável, mas eu posso ir de ônibus. Carne, troca o tipo de proteína. A mesma coisa refrigerante, posso tomar suco. Pelo menos é até mais saudável, né? O suco é mais caro. Às vezes. Dependendo do suco é mais caro também, tem tudo isso. Turismo, vou trocar o destino, faço outras opções. A manteiga, a própria manteiga eu posso trocar por margarina. Ah, mas não é a mesma coisa, professor. Mas, na hora do preço subindo, a gente acaba fazendo a troca, né? Já bens de baixa elasticidade, ou a demanda inelástica. Então, aqui a gente tem produtos médicos, por exemplo, insulina, sal, gasolina, petróleo, ovos, leite, produto que a gente já não tem como substituir de maneira tão simples, tão fácil. Exemplo, dá para substituir ovo? Se tem, eu não sei. Depende do que a gente está fazendo, mas na grande maioria das vezes não, né? Se a gente vai fazendo receita que leve ovo, provavelmente se a gente tentar outra, outro produto, dificilmente vai dar certo. Leite menos ainda, né? Gasolina, nem tem ainda substituto direito, né? Tem ou a gasolina ou o álcool. Sal, tem outra forma de tempero que substitua o sal? Aqui ainda faltou energia elétrica, gás, todos aqueles que a gente falou, a própria água, são bens inelásticos. Então a gente consegue perceber que a gente pode ter uma relação aí com a possibilidade de bens substitutivos nessa relação. Então, outro ponto a ser destacado é quando não, é que o aumento da renda do consumidor também levará à demanda por um bem. Se o consumidor tem mais dinheiro, a tendência é o quê?
que ele busca esses produtos? A gente está num período ganhando mais. Então, eu estava na tristeza de viver na margarina. Posso me dar ao luxo de comer manteiga. Eu vou aumentar meu consumo, não vou? De manteiga, no caso, né? Ou vou comprar um carro novo. Minha renda está permitindo. Então, logo, mantendo o preço constante, podemos avaliar a variação de quantidade demandada por uma dada variação de renda. A gente viu a variação da demanda em relação ao preço, mas a gente também pode ter uma variação em relação à renda. A sensibilidade da quantidade demandada a uma variação da renda do consumidor é a chamada elasticidade renda. Então a gente tem a elasticidade preço e a elasticidade renda. Então, se essa for maior do que zero, esse bem é considerado normal. Então, o que é esse bem normal? Aquele cuja quantidade demandada varia proporcionalmente à variação de renda do consumidor. E se for menor do que zero, esse bem é chamado de bem inferior. Então, bem inferior, aquele cuja quantidade demandada varia inversamente ao nível de renda do consumidor. Que estranho isso. Então, se eu pegar aqueles exemplos, manteiga e a margarina, um eu posso chamar de bem normal e um de bem inferior? Ou não? Só para exemplificar a ideia. Então, manteiga. Quanto melhor tiver a renda do consumidor, o que vai acontecer? O povo vai consumir mais manteiga? Vai se dar mais a esse luxo? Não, vai pela margarina, né? Hã? Não, a gente está com mais renda, estamos ganhando Ah, tá. mais, podendo Então- mais. Come Então, manteiga. Opa, então a gente está pensando em um bem normal. Então, varia a renda do consumidor, varia o consumo da manteiga. Bem inferior, a gente pode pensar na margarina. A renda do consumidor cai, né? A tendência é que esse bem, ou a manteiga, comece a aumentar suas vendas. Por quê? O pessoal vai sair desse bem e vai para a margarina, né? Vai substituindo, vai trocando por um bem inferior. Então, no exemplo do carro, a gente está ganhando mais. Eu quero sentir o cheirinho do carro zero. Se o povo está ganhando mais, ele vai para o carro zero, vai para o bem normal. O povo está ganhando menos, mas quer trocar de carro. Vai para o carro zero? Não tem como. Ele vai para qual? Para um bem inferior. Para um bem, no caso, um veículo usado. Ou uma moto. Vai depender da opção, da escolha do risco de vida também. Então, a elasticidade renda varia muito de bem para bem, de caso para caso. E essa variação também pode ser algebricamente expressa como variação de renda do consumidor pelo percentual de variação de quantidade demandada. Essa é a forma. Mudou muita coisa em relação à elasticidade preço? Mudou uma variável, né? Em vez de falar variação de preço, a gente fala variação de renda.
E com base nisso, a gente consegue identificar a elasticidade renda. Querem pensar num caso prático, num exemplo hipotético, matemático? Sim, não, talvez. É possível. Quem sabe? Pode ser? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui elasticidade preço. A gente vai abrir uma elasticidade demanda. Demanda não, renda. Então, também produto A. Cenário, então, renda, demanda. Cenário 1, cenário 2. Então, a gente está vivendo dois cenários, passando por dois cenários. No primeiro, a família ou a pessoa tem uma renda média de 3 mil, uma renda per capita de 3 mil. No cenário 2, infelizmente, a situação está se tornando mais difícil. Passou a ganhar só 1.500 como renda média. O que acontece? No cenário do bem, vou colocar aqui, bem normal, a demanda vai cair junto. Então, a demanda desse produto A por consumidores que têm essa renda média era de 120 mil. Teve a queda da renda, caiu para 80. Agora, o que a gente precisa para entender essa elasticidade? Encontrar a variação, né? Como que a gente faz? Qual a variação de percentual da renda e qual a variação de percentual da demanda? Aqui faltou um zero. Mesma situação, faço uma regra de 3. Aqui a gente vai encontrar dois cenários distintos, vai ver de bem para bem. Então, a demanda. Quanto que eu vou ter de variação? Como é que eu vou montar essa fórmula? 1.500 vezes 100 dividido por 3.000. Coisa errada aqui, peraí. Dividido. Deu 50%. Então, a nossa variação ficou em 50% negativa. A variação aqui da demanda. Faço o mesmo processo, a regrinha de 3. 80 mil vezes 100 dividido por 120 mil. Isso, isso. Então, qual foi a variação aqui? Deixa eu ver se eu coloquei tudo no zero certinho. Ah, não, faltou um zero aqui. Qual foi a variação? Menos 44,44%. Vamos fazendo essa divisão. Variação de renda, menos 50%,
dividido pela variação de demanda eu encontro um coeficiente. Aqui é para dar 1,13. Nossa, esse dá positivo. E vai dar positivo? Sim. Por quê? Conforme a renda cai, a demanda cai. Válido para bem normal. Então vamos pegar um cenário B que seja menos elástico. Um produto B de renda normal. Vamos projetar que o cenário mude, o cenário renda mude da mesma maneira. Mas a demanda aqui caiu só para 115 mil. Vamos supor que seja gasolina. Como é que vai ficar esse cálculo? Aqui a gente já sabe que a variação é menos 50%, né? São os mesmos valores do cenário 1 e 2 do produto A. Mas qual vai ser a variação do percentual da demanda? Qual? 115.000 vezes 100 dividido por 120 mil. Então, eu tenho uma variação de quanto aqui? Menos 5,2%, arredondando. Isso. Fazendo essa proporção, menos 50% e menos 5,2%. Então, dividindo um pelo outro, que a gente vai encontrar um índice de 9,62. O que isso indica? Nos bens normais, qual a característica dos bens elásticos? Apresentar indicadores mais baixos. Os bens inelásticos, indicadores mais altos. O bem fugiu o termo que a gente usa. Para o bem inferior, a proporção aí vai ser semelhante à variação do preço aqui, né? A forma do cálculo vai ficar na variação, quanto mais próximo de zero, mais inelástico é o bem. No caso do bem normal, mais próximo de zero, mais inelástico é o bem. Mais elástico é o bem, desculpa. Maior a elasticidade do bem. Então, aqui a gente pode encontrar ficou bonito, né? Parece cebolinha. A gente pode encontrar alguns exemplos de variação do bem normal e do bem inferior. Então, maior que zero, bem normal. Os bens normais têm elasticidade renda de demanda positiva. Por exemplo, fruta fresca, computador, viagem aérea, lazer, carne de soja. E os bens inferiores têm elasticidade renda negativa, vai parecer com a elasticidade preço. Então, por exemplo, passagem de ônibus, moradia, carne de segunda, pão, batata, produtos que eu vou substituindo conforme eu vou perdendo renda, né?
Tenho menos dinheiro, posso ficar comprando fruta fresca? Dá para ficar fazendo feira? Até dá, né? Mas o que eu vou precisar? Só fruta de época vai dar. Fruta que não seja de época fica inviável. Computador. Já começa a pegar computador usado ou computadores de menor capacidade. Diferente aqui da elasticidade de renda negativa. Então, meu dinheiro está ficando curto. Em vez de viajar de avião, vou viajar de ônibus. Em vez de pagar um aluguel num apartamento no Jardim Social, vou começar a morar no bairro alto, que é mais barato. Em vez de comprar picanha, começo a comer colchão mole. Começo a ter um consumo maior de produto derivado do trigo, que é mais barato. Começo a ter produto derivado de batata. Começo a ter alguns produtos que aumentam esse consumo e conforme eu diminuo o poder aquisitivo, né? Então, de modo semelhante, a elasticidade preço, demanda e a elasticidade renda, temos a elasticidade cruzada de demanda, que é uma medida utilizada para analisar as relações entre os diversos produtos. Entre dois produtos, a elasticidade cruzada de demanda mede a variação de percentual na quantidade demandada de um bem em resposta à variação do percentual no preço do segundo bem. E o coeficiente de elasticidade cruzada também pode ser positivo ou negativo. E quando positivo, dizemos que os produtos são substitutos um do outro. Quando negativo, a gente costuma indicar que eles são complementares. Um depende do outro. Então, a gente pode indicar alguns exemplos de bens substitutos e de bens complementares. Então, bens substitutos. O aumento do produto não interfere na satisfação do consumidor, que imediatamente tem a possibilidade de substituir por outro. Então, aquilo que eu falei, manteiga e margarina. Então, minha renda vai caindo, o que eu faço? Troco a manteiga pela margarina. Faço a substituição por produtos. Cinema e locação. Se bem que locação de fita de vídeo não existe mais, né? Mas em vez de ir no cinema, a gente começa a ver Netflix. Carne de frango e carne bovina. A gente substitui. E esse está acontecendo nos dias atuais, né? Concordam comigo? O que vocês acham? Concordo. Está substituindo a carne bovina por outras carnes, porque não está dando, né? Cerveja e vinho. Então, quem consome vinho é quem tem mais renda ou menos renda? Mas, A tendência é mais vinho, é um produto mais caro, de qualidade, né? Então, começa a ficar muito caro o vinho, eu posso trocar pela cerveja. Aí também varia de gosto, né? Tem a, a questão de gostar ou não da cerveja, mas eu posso trocar por outro tipo de bebida. Então, existem inúmeras situações de bens substitutos e bens complementares. O aumento do preço deles ocasiona uma redução
na demanda de outro. Então começa a subir a gasolina. O povo vai andar menos de carro, né? Não está dando. O que acontece com troca de óleo? Precisa ficar trocando óleo no carro? Geralmente, hoje em dia, os carros trocam a cada 10 mil quilômetros. Se o preço da gasolina está caro, eu vou andar menos. Vou consumir menos troca de óleo, menos óleo de motor. Camisa social e gravata. Então, se eu compro uma camisa social, geralmente eu vou consumir a gravata. Se a grana está curta, eu deixo de consumir a camisa social, consequentemente, a gravata não vai vender, né? Ninguém vai sair usando só a gravata por aí, né? Sapato e meia, né? Se a gente tem aumento de venda de sapato, consequentemente, sapato, tênis, qualquer produto assim, né? Vai aumentar o volume de meia também. Pão e a própria margarina ou a manteiga. Se eu aumento o volume da venda de pão, a margarina vai subir em complemento a esse pão. Computador e software de computador. Então também a gente pode encontrar inúmeros bens que são complementares, onde se eu tenho uma redução do consumo de um, outro vai consequentemente reduzir. E é importante para a gente, como gestor, saber se o meu produto se enquadra nessa classe de bens ou nessa classe de bens. Por quê? Por que será que eu tenho que ficar atento se o meu bem tem substituto no mercado? Eu vou ter que ficar de olho neles? Sim, porque você quer lucro. Você vai. Eu quero vender o meu. O meu produto é o importante para mim, né? Se eu vejo que a margarina está tendo uma queda de valor, ou o pessoal está tendo uma busca maior pela margarina por problema de diminuir dinheiro, eu vou tentar deixar a minha margarina de certo, a minha manteiga de certo modo mais barata, mesmo que seja fazendo aquela jogada que eu falei, diminuindo um pouquinho o tamanho do potinho. Eu vou acompanhar esse bem substituto para não deixar que ele assuma o meu lugar no mercado. E o bem complementar? Por que que eu, produtor de bem complementar, tenho que me atentar ao mercado? Para verificar as minhas demandas. Eu sei que quanto mais a indústria de sapato crescer, eu, fabricante de meia, vou ter possibilidade de crescimento ou não. E mesmo assim, muitas vezes trabalhar até em conjunto com as indústrias que produzem sapato para me oportunizar um maior volume de vendas de meia. Então, por isso que a gente tem as associações industriais e comerciais, para que eles possam trocar experiência entre eles, seja na observação de quem é seu concorrente, quem é seu substituto, ou seja, no trabalho em parceria com bens complementares. Isso é interessante, né? O bem complementar a gente vê mais na parceria. Até quando tem promoção. Muitas vezes é a mesma fabricante, mas, por exemplo, a gente vai no mercado, tem um kit. Você leva 2 sabão em pó e ganha um frasquinho de amaciante. Tem muito dessas promoções, não tem? Não acontece? Tem bastante. Isso são casos de bens complementares. Eles se unem para montar essa demanda, para ofertar esses pacotes para impulsionar
a venda do conjunto. Não que a gente está ganhando o amaciante, por exemplo, né? Mas a gente acaba, de certo modo, comprando ele. Está certo que a venda casada é proibida, mas acaba sendo um processo de venda casada, onde eu vou impulsionar tanto a venda do sabão quanto a venda do meu amaciante. Parece um kit enganação, né? Você vai somar. Eu geralmente faço o cálculo ali, né? De quanto que tá vindo de sabão em pó e quanto é aquela quantidade de amaciante. E geralmente sai mais em conta comprar separado. Separada. E se vocês olharem, aí também vai outras estratégias juntas, né? Você faz essa análise e você vai também trabalhar com outras áreas do conhecimento de negócios. Mas geralmente eles escolhem um lugar bem vistoso no mercado, né? Para colocar esses kits, não fica? Ou fica no meio de corredor, ou fica em ponta de gôndola para aparentar que é promoção, que é barato. Também entra estratégias de marketing. O Ellen, você ia falar? Não, você ia falar que você até coloca uma gôndola maior pra isso. Sim. E o pior, essas gôndolas são pagas, né? Não sei se vocês sabem disso. Eu sei. As gôndolas são pagas, de acordo com o tipo de produto, a localização na prateleira é paga. Ah, o Ellen trabalha no mercado, né? Você trabalha no mercado, Ellen? Trabalho. Então você sabe bem essa situação, né? Por exemplo, gôndola para produto infantil, doce. Quais são as mais procuradas pelos produtores ou pelas empresas? São as altas? Não, essas baixinhas, para as crianças ver. Para a criança ver, até para já pegar, né? Mãe, compra, É, compra, pra compra. fazer aquela birra. É. Então, tudo isso exige estratégia de marketing para ver como esses conjuntos de conhecimentos eles vão se complementar durante o curso de vocês. Então, a abordagem da elasticidade também pode ser utilizada do lado da oferta. Então, a elasticidade preço da oferta mede quanto maior a quantidade ofertada, a gente vai ter uma resposta em relação à mudança de preço. Então, a oferta de bem é chamada elástica se a quantidade ofertada responde sensivelmente à mudança do preço, mudança no preço. E quando essa resposta na quantidade ofertada é pequena, a gente pode dizer que a demanda é inelástica. Mas os processos de fórmula são semelhantes. Então, aqui, a oferta, a elasticidade, preço da demanda e da oferta é aquela mesma divisãozinha, tá? Então, produtos onde a gente tem alterações de preço, começa a subir preço. Qual a tendência normal dos produtos? O consumidor está aceitando pagar mais por um produto. O que as indústrias fazem? Não tendem a aumentar a produção? Não, vejam bem, tendem a aumentar a produção. Se existir essa tendência, a gente está falando que o bem tem uma oferta elástica. Se não existir essa tendência, a gente está falando de uma oferta inelástica. Ah, gasolina. Gasolina, em relação à oferta, ela é elástica ou inelástica? O preço da gasolina sobe.
Os produtores vão produzir mais gasolina? Não. Não tem essa tendência, né? Podem até produzir um pouco mais. Na gasolina é mais difícil de enxergar isso, mas no álcool, o álcool dá para a gente enxergar. Então, o valor do álcool sobe. A tendência de subir a oferta do álcool aumenta de maneira significativa? Não. Eles não vão deixar de produzir açúcar para fazer só álcool. Eles vão manter uma média. Esses produtos têm uma demanda inelástica em relação ao preço. Mas tem outros que, conforme o preço sobe, os produtores vão tender a buscar mais a produção deles. A commodity acontece muito isso. Período onde soja esteja sendo valorizada, o preço está alto. Eu tenho minha fazenda. Se eu vejo que a soja está com preço alto, o que eu vou fazer? Vou aumentar a oferta, não vou? Vou produzir mais. Não está pagando tão bem. Vou diminuir minha produção, vou produzir outra coisa. Nesse caso, a gente tem a chamada demanda elástica, demanda-oferta elástica. Então, diante disso, podemos afirmar que a elasticidade preço da oferta depende da flexibilidade dos vendedores, ou seja, quem produz tem para mudar a quantidade do bem que eles produzem. Então, sendo um preço maior, eles vão flexibilizar para quantidades produzidas maiores. Então, a gente tem uma demanda com maior elasticidade, uma oferta com maior elasticidade, né? Não demanda. Já se não tenha tanta variação, a gente tem oferta com menor elasticidade. Então, ao contrário da elasticidade de demanda, a elasticidade preço da oferta é positiva. E isso ocorre porque as variações de preço e quantidade se dão no mesmo sentido. Isso faz a gente pensar naquelas funções crescentes. Vocês lembram de função crescente? Até joguei uma aqui para vocês pensarem. Essa função é crescente? Se eu aumentar o valor de x, aumento de y? É só para lembrar, não que seja fórmula relacionada à nossa disciplina, tá? É uma função crescente? Se eu falar que x é 1, quanto que vai valer o y? Vai valer 9? 9. Se eu falar que x é 2, quanto que vai valer o y? 13? Não vai fazendo uma função crescente e linear ainda, né? Então, o comportamento da elasticidade oferta, ela acaba sendo positiva por ter uma tendência a ser essa relação de função crescente. Então, podemos calcular a elasticidade da oferta dividindo a variação do percentual da quantidade ofertada pela variação do percentual do preço. Vai parecer muito com esse caso aqui do bem normal. Quanto mais oferta eu tiver, então, quanto maior a variação na quantidade ofertada, a gente vai ter uma variação no percentual de preço. Então, logo, a relação entre o preço de um produto e o volume de vendas é muito importante para as empresas. Isso ocorre porque toda relação descrita serve de base para a formação de política de preço, estratégias de venda,
administração de objetivos de lucro e como eu vou definir minha participação de mercado. Então, às vezes a gente acha que a economia fica longe do nosso pensamento dentro da empresa, mas quando a gente tem o conhecimento sobre o nosso produto e como ele está se comportando no mercado, a gente tem uma condição melhor de definir as nossas estratégias. E o empresariado brasileiro tem esse conhecimento, será? O que vocês acham? Eles sabem analisar o cenário que eles estão inseridos? Acho que na maioria dos casos, sim. Por incrível que pareça, em a maioria dos casos, não. Por quê? A maioria das empresas que a gente tem no Brasil são micro e pequenas empresas. Formadas por quem? Pessoas que conhecem sobre uma determinada atividade, mas não têm noção de gestão. O que falar de economia? Então, as demandas analíticas, vamos falar assim, né? As demandas de análise mercadológica, demandas econômicas, não são pontos de atenção dos empresários, por desconhecimento. Grandes corporações, aí sim, geralmente a gente tem até equipes especializadas na área de planejamento, né? Tem áreas de planejamento estratégico. Então, o cenário que você vive, em mercado, eles têm uma excelente formação para, claro, os mercados de grande porte, né? Para definições de estratégias, assim como grandes fábricas, grandes prestadoras de serviços, mas a maioria das empresas, infelizmente, não tem. E isso faz com que eles sofram mais com qualquer mudança no cenário econômico. A gente está vendo isso agora, né? Tem muita gente que está conseguindo sobreviver de modo mais, não vou falar mais tranquilo, mas de modo menos traumático a pandemia, e tem gente que simplesmente não está aguentando e fechando as portas. Porque o cenário econômico está completamente adverso, não está? Totalmente. Variação de renda, demanda, a busca por produto substituto. Quem não se atenta a esse mercado está perdendo o seu espaço e, consequentemente, vai à falência. Por que tem muito restaurante que está mantendo a sua posição e muito restaurante que está fechando? Eles não estão conseguindo entender essa figura de substituição. Só que não necessariamente no bem. Eu posso mudar o meu serviço, não posso? Posso mudar como eu ofereço o meu produto, o meu serviço. Quem se atentou melhor a isso está conseguindo sobreviver. Quem não se atentou está sucumbindo. Hoje, quem está sobrevivendo? Quem se adaptou à era do aplicativo. Vou vender no iFood, vou fazer marketing digital, vou fazer entrega. Então, tem empresas, restaurantes que nunca pensaram em fazer entrega que começaram a oferecer esse tipo de produto. Por quê? O cenário econômico exigia essa mudança. Já tem empresas que não fizeram essa mudança. O que estão acontecendo? Estão fechando porta. Parece simples, mas não é tão simples assim, né? Parece a gente falando, dá a impressão assim que, pô,
Como é que eles não pensaram nisso? Mas exige também calma e tranquilidade para você tomar as medidas, as decisões necessárias para as mudanças. Então, entender como se comporta a elasticidade torna-se muito importante para o administrador, tanto público quanto privado, contemporâneo. Qualquer administrador, então, vale para o público também, né? E, complementando essa figura de elasticidade e demanda, a gente tem que pensar nas estruturas de mercado. Como é que os mercados são compostos? Qual mercado eu estou inserido? Então, estruturas de mercado a gente pode definir pelos modelos mais clássicos até modelos mais segmentados. O mais clássico apresenta duas pontas, dois cenários bem distintos: monopólio e a concorrência perfeita ou concorrência pura. Monopólio: quando uma única empresa é a única provedora de um produto ou um serviço. Concorrência perfeita é quando a dimensão de cada empresa é insignificante em relação às demais empresas. Tenho liberdade, eu, consumidor, tenho liberdade de escolha. Na concorrência perfeita, vários podem me atender. No monopólio, não tem muita opção. Então, o termo concorrência tem sentido múltiplo. Em economia, pode ser acompanhado da palavra pura. Então, significa justamente a inexistência de competição no seu sentido parcial. Em outras palavras, em um mercado qual vigora a concorrência pura, os competidores não têm rivalidade entre si. Condições básicas para a existência dessa concorrência. Aí tem uma listinha aqui que eu vou deixar para a próxima aula. Mas, claro, eu já deixei um trabalhinho sobre esse tema. Eu quero que vocês pesquisem sobre monopólio. Como é que a gente identifica monopólio? Será que tem mecanismos para isso? Será que não tem? Então, na próxima aula a gente vai continuar com essa estrutura de mercado. Então, eu deixei para vocês um trabalhinho simples, que é justamente pesquisar como é que é possível identificar a existência de monopólio. E como é que se combate isso no Brasil? Por que combater, professor? Monopólio não é bem visto? O que vocês acham? Vou voltar. Esqueci que eu tirei do slide. Uma empresa detentora do mercado é bom para o consumidor? Não, porque ela faz o que quiser, né? Exatamente. O consumidor vira bonequinho, vira fantoche dessa empresa, né? Faz o que ela bem entender. Então, as economias, na sua maioria, não gostam, não permitem monopólio. E tomam medidas para combater isso. E como será que o Brasil faz isso? Então, vocês vão fazer essas duas pesquisas. Como que a gente identifica o monopólio e como que, no Brasil, a gente faz a combatividade desse monopólio, ou como a gente tenta criar mecanismos para a inexistência do monopólio. Tá? É coisa simples, é coisa só para facilitar para a semana que vem essa discussão. E daí a gente continua nessa estrutura de mercado. Beleza? Sobre elasticidade, temos dúvidas, perguntas, questões? Não
não é algo tão simples, né? Claro, é que eu falei para vocês, a gente... Pode falar, ué. Não, pode comentar. Fala. Realmente não é algo tão simples. A gente, como administrador e contador, a gente não vai ter necessidade de utilização direta desses conceitos não, dos cálculos de elasticidade. Mas a gente tem que entender como o mercado funciona em relação a essa elasticidade. Ter noção para poder avaliar o comportamento da minha empresa dentro do mercado. E como nosso curso aqui não é o curso de economia, mas a gente precisa ter esses conceitos básicos, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a compreender um pouquinho dessa elasticidade e como ela interfere na relação da renda do consumidor e do preço do produto em relação a esses comportamentos de mercado. Deu para trazer essa visão para vocês? Deu para dar essa noção? Pra mim deu, por enquanto. E aos demais? Eu Os achei um que pouco ainda não dormiram. Hã? Eu achei um pouco confuso. É um pouco confusa? Sim. A gente sempre tem que tentar buscar visualizar isso lá fora. Como é que está funcionando na prática? Como é que esse comportamento existe na prática? Na essência, a gente consegue vendo esses produtos que têm a baixa elasticidade, então, gasolina, energia elétrica, como eles se comportam em relação à renda do consumidor, se vai variar muito o consumo, e também ao preço, como é que a demanda dele vai se comportar em relação ao preço. Produtos que não sofrem variações de demanda em relação a essas duas variáveis, preço e renda, a gente tem produtos que são inelásticos. A gente, então, não tem um cenário onde a gente necessite preocupações ou análises maiores na figura da gestão da empresa. Então, eu trabalho na Copel. Trabalho na Copel. Eu tenho preocupação, eu tenho que me preocupar muito com o preço em relação ao que eu vou vender de energia? O que você acha, Cauane? Eu acho que não. Não. Por quê? Ele é um bem inelástico. Todo mundo vai consumir. Não tem como substituir energia elétrica, né? Agora, tem bens que a gente pode sofrer variações e até significativas, ou seja, pelo aumento do preço, ou seja, pelo aumento ou diminuição de renda. Então, um exemplo, a gente faz, igual eu falei, da carne. A gente é um frigorífico e a gente percebe que o preço da carne está subindo muito. O que vai acontecer com a carne se o preço subir muito? A galera vai comprar? Não, porque é substituível, né? Vai substituir. Ó, trouxe um conceito lá que a gente falou na aula. Eu posso substituir. Não. A gente está falando da renda. O preço da carne permaneceu, vamos falar assim, num patamar inalterado. Mas o povo começou a perder capacidade de compra. A renda diminuiu. Eu tenho que me preocupar? Eu vou continuar vendendo a mesma quantidade de carne? Com o povo ganhando menos? Eu acho que a mesma quantidade, não. Não, vou começar a vender menos. A demanda vai cair. Entendi. Então,
A gente está tendo ali um cenário agora de produto elástico. Tendências. Quanto maior seja a possibilidade de substituição do produto, maior vai ser a chance do produto ser elástico. A demanda, seja demanda preço, seja demanda renda, ou demanda oferta, ele vai ser elástico. Se eu não tenho como substituir, a tendência é que ele seja ou apresente uma maior inelasticidade. Então, professor, a gente pode dizer que esses mais, vamos colocar assim, como mais essenciais, eles tendem a ser, então, inelásticos. Perfeito. Aquilo que é essencial para a condição de vida, eles tendem à inelasticidade. Aquilo que é, vamos falar assim, supérfluo ou não tão essenciais, eles tendem a uma maior elasticidade. Então, a gente pode comparar até a elasticidade com uma substituição. Então, tudo que dá para a gente mais, assim, com mais facilidade, não sei se é a palavra correta, substituir, ele se torna mais elástico. Isso. E principalmente se eu puder substituir naquela figura bem normal. Ai, já esqueci o nome do outro bem que a gente chama. Peraí. Eita, ainda vou sair do slide. Tem um outro bem inferior. Me dá branco às vezes. Então é a idade, gente. Vocês têm que compreender, a gente vai ficando velho, vai perdendo cabelo. Então, existe também essa possibilidade da substituição. Principalmente se eu saio do bem normal para o bem inferior, a tendência também é da elasticidade. Igual que eu falei aqui da manteiga e da margarina, né? Se eu consigo trocar de um bem normal para um bem inferior, também é um indício da existência da elasticidade nesse produto ou nesse segmento. Deu para visualizar isso um pouco mais no nosso dia a dia? Deu sim. Vocês conseguem apontar um produto que vocês tenham em casa que tenha demanda elástica? Olhem a volta de vocês e vejam, você tem algum produto que tenha demanda elástica. Desodorante? Eu olhei a minha volta aqui, eu já achei um. A maioria que é, pelo menos. A maioria, eu tenho que falar um exemplo, né? Perfume, que tá do meu lado. Perfume, Desodorante? desodorante. Eu posso substituir do bem normal para o bem inferior. O que mais? Eu aqui encontrei o meu celular, né? Ele, se começa a diminuir minha renda, eu não troco de celular. Se eu tenho renda, eu troco de celular. Ou se o produto tem um menor preço, eu tenho mais condições de trocar de celular. Ah, não, o preço do celular está subindo, não vou trocar. Agora, olhem à volta e tentem achar um produto com demanda inelástica. Falando nisso, o remédio conta como produto inelástico? Depende do remédio. Papel higiênico, professor? Papel higiênico, Ou ele é considerado um bem elástico? ele acaba sendo elástico pela possibilidade da variação do bem normal para o inferior, né? Eu posso trocar um super fofinho com um cheirinho de camomila por um rolo de 60 metros tipo lixa-bunda. Não posso? Pode. Então ele já tem um
um pouquinho de elasticidade. Não é tanto. Eu não tenho como substituir o papel higiênico, né? Mas eu tenho como substituir entre categorias. Sim, sim. Então, isso diminui a possibilidade da elasticidade. Se eu tivesse como trocar, até tem, né? Se a gente pegar o pessoal do interior, vai falar, usa sabugo de milho. Mas não está muito na moda mais isso, então não dá para fazer essa substituição. Mas, brincadeiras à parte, então, ele tem uma elasticidade menor. Alguém conseguiu achar um inelástico? Olhem para o alto. Ah, eu tava pensando em algo que não fosse luz ou água, né? Luz ou água? É que são tão poucos que são inelásticos na sua essência. São tão poucos, gente. A maioria tem um grau de elasticidade. Alguns com um grau maior e alguns com um grau pequenininho. Mas alguns têm a sua demanda praticamente inelástica, que é o exemplo da energia, da água, do gás. Esses a gente tem a elasticidade muito pequenininha. O coeficiente vai ser tão baixinho que eles são considerados inelásticos. Então sempre vai existir um coeficientezinho de elasticidade? Vai, até para eles. Só que daí é o que eu falei. Conforme o nível, alguns autores, né, vai depender de cada autor, vai trabalhar ele como elástico ou inelástico. Só que para a gente não formar opinião sobre um número de um determinado autor, eu prefiro a gente pensar no conceito. Então a gente vê, é produto que a gente vai diminuir consumo, se variar tanto a nossa renda quanto o preço, a gente consegue pensar na elasticidade. Se a gente não conseguir, a gente está pensando na inelasticidade. E, vocês viram, a tendência de achar produtos com elasticidade é maior do que a inelasticidade. Ajudou esse pensamento de olhar para os lados e tentar achar os bens elásticos e inelásticos? Sim. E isso a gente pode sair na rua e sair procurando. Esse bem é elástico. Não, esse bem é inelástico. Até a própria internet, né? Hoje em dia a gente tem um grauzinho de elasticidade pequeno, mas tem, né? Antigamente ela se classificava como um monopólio, né? A gente tinha uma empresa de telefonia, praticamente. Hoje não, o segmento foi aberto e daí permite a entrada de concorrência, né? Olha como é interessante essa figura da estrutura de mercado. Ela influencia, então, na elasticidade ou não. Por isso a ligação dessa oferta-demanda, elasticidade e a estrutura do mercado. Beleza, gente? Beleza? Então tá. Fica o trabalhinho para vocês. É algo bem simples, tá? Não é para vocês montarem longos textos. É só para vocês já se prepararem um pouquinho para a nossa próxima aula, para a gente vir com esse conceito de monopólio bem pensado, né? Como é que a gente acha um monopólio? E vão achar interessante essa figura tão obscura do monopólio, né? Por que se combate essa dita estrutura de um detentor do mercado? Então, nos encontramos na próxima sexta, se Deus quiser, né? E desejo para vocês um bom fim de semana, né? Bom fim de semana de friozinho. Espero que
pelo menos sair um solzinho para a gente poder jacarear, né? Ficar tomando um pouquinho de sol para ver se esquenta o couro. Mas que seja um bom fim de semana para todos. Obrigada igualmente. Boa noite. Igualmente. Obrigado, Ellen. Boa noite. Obrigada igualmente. Boa noite a todos. Obrigado, Pamela. Boa noite. Uma dúvida Pode não, deve. com relação à tarefa avaliativa que você deixou da semana passada. Ah, Eu não consegui entender direito como é para pôr isso para você. na verdade, é para vocês analisarem a figura escolherem um determinado produto que vocês tenham percebido que houve oscilações no mercado. E vocês tentarem entender o que levou a essa oscilação e qual a interferência na oferta e demanda desse produto. Então, é bem um exercício de opinião. Vocês buscarem, aí dar uma pesquisada em noticiário, o que mudou, o que teve de alteração, de variação de preço significativo, e tentar entender quais fatores que influenciaram nessa mudança oferta-demanda. Ah, tá, entendi. Então é tudo escrito mesmo, porque eu pensei que Isso. tinha a ver com aquelas imagens que você passou pudesse ter alguma coisa a ver com isso. Não. É um exercício de escrita sobre análise de um cenário, de um produto que vocês escolham. Beleza. E tem vários que andou tendo oscilações significativas, né? Tem mesmo. E então, só outra dúvida, professor. A atividade de frequência da semana passada, você encerrou mesmo ontem? Não, eu deixo. É que para mim apareceu que ela encerrou ontem. Apareceu? Tipo, porque eu deixei para fazer tanto ela quanto o trabalho hoje. E daí ela tava lá que venceu em 10 de junho. Para Então, mim também. Não, então, peraí, eu já altero agora, meu. Só deixa eu parar a gravação aqui, que daí ele vai salvar a gravação no Google Drive. Tem tudo